Amigas, este será o lindo modelo de pano de prato que vamos fazer juntas hoje. Olha que graça, nós usamos uma estampa bem definida, bem grande e os nossos panos de prato ficarão lindos para decorar as nossas casas. Vamos fazer juntas? Vamos precisar de um pano de prato que tenha a bainha dos dois lados mais longos. Nós vamos precisar também de 3 tecidos. Um que tem uma estampa floral bem definida e 2 lisos. Um pode ser mais escuro e outro mais claro. Eu vou usar o lilás bem forte, um uva, e um lilás mais claro, que parece quase um branco, mas é um lilás. Então, um tecido também que tem estampa bem definida. E nós vamos usar também um passa-fita com uma fita que acompanhe a cor da nossa estampa. No tecido lilás, eu cortei uma faixa mais larga que meu pano de prato, 2 centímetros de cada lado, e ela tem 30 centímetros de altura. Mas você pode cortar com 28, com 26, depende da altura que você vai colocar o seu detalhe aqui. No tecido mais escuro, o uva, eu cortei uma faixa também mais larga que meu pano de prato, 2 centímetros de cada lado, e ela tem 20 centímetros de altura. E no meu tecido estampado, eu vou cortar uma faixa. Esta faixa, ela vai ter, eu deixei para cortar com vocês, ela vai ter 14 centímetros de altura e ela terá que ser menor que o nosso pano de prato, 3,5 centímetros de cada lado. O meu pano de prato, ele tem de largura 46 centímetros, então eu vou cortar a minha faixa com 39. Ela terá que ser menor 7 centímetros. Eu vou cortar esta faixa com 39 centímetros de largura por 14 de altura e já volto para mostrar para vocês. Cortei no tecido estampado uma faixa com 39 por 14. Agora nós vamos dobrar bem ao meio para nós arredondarmos ela. Dobramos bem ao meio e nós vamos arredondar ela. Você pode usar um pires para ajudar você a arredondar. Eu vou arredondar a minha e já mostro para vocês. Amigas, eu peguei a nossa faixa de 14 por 39, eu dobrei ao meio e coloquei um pires grande aqui no canto e recortei esta beirada. Você pode recortar mais ou menos, como vocês queiram, como vai ficar a faixa de vocês. Então, a minha está recortada assim. Nessa estampa floral, eu também cortei uma faixa com 4 a 5 centímetros de largura, mais larga que meu pano de prato, 2 centímetros de cada lado, que eu vou reservar para fazer o acabamento lá na parte de cima depois. Com o meu tecido lilás, eu também vou cortar uma faixa mais larga que esta minha faixa 2 vezes. Ela tem 39, então eu vou cortar a minha com 80. Esta faixinha vai ser de 7 centímetros por 80, que eu vou dobrar ao meio, passar no sentido do comprimento e vou passar uma costura aqui com o ponto bem largo na máquina para eu franzir. Eu vou cortar esta faixa de 7 centímetros por 80 e franzir e já mostro para vocês. Franzi a minha faixa, agora eu vou costurá-la na borda da minha aplicação. Então, eu vou colocar direito com direito e vou à máquina passar uma costura. Esta faixa você pode franzir mais ou menos, como vocês queiram. A minha eu vou deixar ela bem franzidinha. Então, eu vou colocar aqui nesta parte, você pode alfinetar e nós vamos na máquina passar uma costura. Você pode passar uma costura mais larguinha para ter certeza que vai ficar tudo bem preso. Eu vou à máquina passar essa costura, já mostro para vocês.
Aqui na máquina, quero mostrar para vocês. Eu vou fazer uma costura mais larga para dentro da costura que eu fiz para franzir. Aqui nós estamos do lado direito e nós estamos costurando a nossa faixa, porque depois nós vamos virar para aplicar no nosso tecido. Você vai obedecendo as voltinhas, vai fazendo com bastante paciência e costurando. Vamos girando e costurando, mais larga que essa costura que nós fizemos para franzir. Costurei o meu babado, o nosso babado, na faixa que nós vamos aplicar aqui em cima. Mas, primeiramente, nós vamos aplicar esta faixa lilás aqui na base do nosso pano de prato. Eu vou virar o meu pano de prato para o lado de trás, para o lado avesso, porque ele já tem bainha. E nós vamos centralizar, aqui está o meio do meu pano de prato. Nós vamos centralizar bem esta faixa aqui no meio, ela também está dobrada ao meio. Eu vou alinhar bem a parte aqui embaixo, vou alfinetar e vou dobrar esta sobra de 2 centímetros que nós deixamos de cada lado. Eu vou dobrar abraçando o pano de prato e vou alfinetar. Alinhei bem aqui a parte embaixo e alfinetei. Dobrei o 2 centímetros do início e aqui no final também. Agora eu vou passar uma costura, mais uma costura bem larguinha. Costurei a parte de trás com uma costura bem larguinha, virei para a parte da frente o nosso trabalho, mas eu deixei para trás uma barrinha como se fosse um viés e passei. Aqui na parte da frente, eu também organizei tudo, bem organizado e passei esta beirada, dobrando esta partezinha para dentro de 2 centímetros para fazer o acabamento. E do outro lado também. Agora eu vou passar uma costura só nos 2 cantos, deste lado e deste lado, porque nós vamos fazer a aplicação lá em cima. Então eu vou passar a costura nesses 2 cantos e já mostro para vocês. Nesse pano mais escuro, nessa faixa de 20 centímetros, eu fiz a bainha de todos os lados. E já está pronta a nossa aplicação. Então, nós vamos colocar tudo aqui. Nós costuramos a base no nosso pano de prato. Vou colocar em cima este que eu já fiz a bainha dos 3 lados. Vou alinhar bem alinhado aqui na parte em cima. E vou colocar a nossa aplicação aqui em cima. E vou passar uma costura aqui em cima, só para prender eles levemente. Porque para dar o acabamento, eu vou pegar em cima o nosso passa-fita com uma fita. Então, eu vou passar esta costura levemente. Vou centralizar eles bem centralizado aqui. E vou passar levemente a costura aqui na parte de cima. Passei uma costura aqui em cima só para prender a minha aplicação, os nossos tecidos aqui em cima. Agora, eu vou costurar o passa-fita com a fita para dar o acabamento. Então, eu vou colocar aqui em cima, vou dobrar essa partezinha aqui do lado para baixo e vou passar a primeira costura aqui na parte embaixo, mas sempre olhando para estar rente com esta costura para fazer o acabamento. Então, eu vou dobrar aqui no final e vou passar esta costura, primeiro na parte embaixo e depois toda a volta. Vou pregar ele aqui e já mostro o nosso barrado pronto para vocês. Amigas, olha que graça que ficou este barrado do nosso pano de prato. Olha que lindo que ficou. Então, a parte aqui embaixo já está pronta. Agora, nós vamos fazer o acabamento lá na parte de cima com aquela faixinha de 4 a 5 centímetros. Vamos virar o nosso pano de prato para o lado de trás, para o lado avesso, e vamos colocar a nossa faixa aqui. Nós vamos alinhar ela direito da nossa faixa com o avesso do pano de prato. Aquela sobrinha de 2 centímetros, nós vamos abraçar o nosso pano de prato
e alfinetar. Eu vou alinhar e alfinetar e passar uma costura bem larguinha. E já mostro para vocês. Passei a costura aqui do lado de trás e virei para frente, mas deixando uma barrinha aqui para trás. E aqui na frente, eu passei organizando bem, dobrando uma partezinha para dentro para fazer o acabamento. E aqui na parte, nos cantos, nós puxamos tudo para fora e depois dobramos para dentro. Porque nós vamos passar uma costura só aqui na parte de cima, uma costura bem fininha. E no início e no final, nós puxamos tudo para fora e dobramos. E deixamos os fios mais compridos para depois nós dar 2 nozinhos e embutir. Como eu faço em todas as costuras do lado direito. Eu deixo os fios mais compridos para eu dar 2 nozinhos e embutir. Então, eu vou passar essa costura bem fininha e já mostro o barrado aqui em cima, pronto para vocês. Costurei a barrinha aqui na parte de cima, mas eu fiz uma costura bem fininha aqui na parte em cima. E olha que graça que ficou a parte aqui atrás e aqui a parte da frente. No início e no final, eu deixei os fios mais compridos, dei 2 nozinhos e embuti. E aqui, dei 2 nozinhos, eu coloco bem no pezinho onde eu iniciei a minha costura ou acabei, coloco a agulha, bem no pezinho, coloco lá dentro do meu trabalho e passo os fios na agulha para eu puxar lá na frente para cortar. Porque se nós cortarmos aqui, ele vai desmanchar. E se nós fazer retrocesso, marca. Passo os 2 fios na agulha e puxo lá na frente para ficar embutido. Puxo bem e aqui nós podemos cortar. Olha que graça então que ficou o acabamento aqui na parte de cima também do nosso pano de prato. Que graça que ficou o acabamento aqui na parte em cima e aqui a parte embaixo. Olha que lindo que ficou o nosso pano de prato. Amigas, este então foi o lindo pano de prato que fizemos juntas hoje. Quero deixar um abraço a todas e fiquem com o nosso amado Jesus.